Boa tarde, João. Boa tarde, Prazer recebê-lo aqui. Prazer Acho é que meu. você vai ter muita coisa importante para falar conosco. E existe uma expectativa muito grande da gente te conhecer, tá certo? Então vamos começar. Eu gostaria de pedir para você se apresentar. Tá bom. Meu nome é João Cosmo Festoso Filho, o nome do meu pai. Eu também, como você, sou caipira, né? Nasci em São Paulo, mas meu pai foi logo cedo para o interior, nasci em 55, em 57, 58, meu pai, mais 60, ele foi para Bebedouro, meu pai é engenheiro civil. Meu pai é engenheiro civil ligado, inclusive trabalhava, primeiro formou em petróleo, trabalhou aqui na Tequinte e tal, foi para lá para construir obras públicas na época do Carvalho Pinto e tal. Bom, eu cresci no interior. Depois eu vim embora para São Paulo para estudar, né? Eu sou engenheiro também, como você. Sou engenheiro mecânico, automobilístico, engenheiro de produção. E, bom, basicamente hoje eu sou casado, ficamos um tempo aqui em São Paulo, depois voltando para o interior, aí acabei voltando aqui para o Guarujá, porque tinha um trabalho de consultoria em São Paulo, não queria morar mais em São Paulo, e aí vim morar aqui no Guarujá. Seu primeiro emprego foi na indústria automotiva? Eu trabalhei durante 8 anos na Chevrolet. E na engenharia mecânica eu era o cara do carburador, que já nem existe mais. Eu sou um dinossauro da indústria automobilística, né? E dali da indústria automobilística, né, acabei conhecendo uma atividade de vendas, me apaixonei pelo negócio, fui para a área de vendas. E na área de vendas eu conheci essas técnicas de vendas, então, apesar de ser vendedor, eu me apaixonei porque eu comecei a descobrir que eu sabia vender. E nesse lugar eu também aprendi a falar em público. Comecei a falar em público e aí acabou aparecendo uma profissão aí que virou a minha profissão depois durante toda a minha vida, né? Eu falei para você que sou casado, a Glaucia é a mesma mulher de sempre, né? Desde lá de 79, eu tenho 3 filhos, tenho 6 netos. Perfeito. Eu tenho 2 engenheiros e uma professora no meio dessa filharada. E foi quando então eu comecei, depois que eu conheci essa atividade de vendas, um engenheiro que vira suco, né? Isso. Sanduíche, eu virei vendedor. E fui vender automóvel, né? Primeiro trabalhei com uma outra área, aí logo em seguida fui instalar me dei muito bem nessa atividade, acabei me tornando um gerente de uma das filiais de São Paulo e aí me puseram já no nível de diretoria, um diretor regional da empresa, fui abrir a filial de Ribeirão Preto, que é próximo de Bebedouro, onde eu vivi toda a minha infância, né? E aí lá as coisas caminharam, mas nem tanto do jeito que precisava e no fim das contas acabei quebrando, voltando de novo e nesse inteirinho, em busca de solução, eu comecei a falar em público. Primeiro fui para uma concessionária, trabalhar numa recepção para poder ganhar algum dinheiro, comecei ali. Resolvi descer porque não tinha outro jeito, que adianta? Que adianta ter esse monte de diploma se não, né, não paga as contas? E aí eu acabei voltando de novo para a GM via porta da concessionária. E aí comecei a fazer treinamentos para regionais ali, na concessionária, acabei aprendendo a vender, ensinando a vender, treinando o pessoal a vender carro. Eu tenho uma pergunta, por curiosidade, é o seguinte. A formação que você teve, você teve uma cultura muito grande dos seus chefes, que eram da indústria automotiva, que eram normalmente americanos, no caso seu, né? Da Chevrolet. Eu tive contato com americanos aqui no Brasil, o americano mais próximo estava já no nível de diretoria, né? Certo. Mas a cultura da empresa, de formação das pessoas, e isso você acha que é uma coisa, assim, foi importante na sua carreira? Eu acho que sim. Estou falando de cultura. De cultura. Inclusive esse negócio que aparece o lance do negócio do livro, que depois eu acabei... Eu comecei a falar dessa história de sucesso baseado muito na história do americano, que tem muito isso arraigado na própria cultura deles, né? E a minha mãe, não sei por que razão, gostava muito de ler essas coisas de livros de Og Mandino, Dale Carnegie, Joseph Murphy, você deve ter ouvido falar. Esse povo que fala de sucesso e tenta explicar essa história de sucesso, né? E eu acho que o americano realmente me influenciou bastante, assim, porque além de ter visto minha mãe, que agora adorava falar disso, eu li os livros e depois comecei eu também a me envolver. Uma cultura mista, né? Mista, então, sua cultura... porque sou filho de italianos e... Exatamente. Interessante. E você escreveu um livro.
Esse livro, escrevi esse livro que está aqui, Omar, aliás, tem uma cópia dele aqui, nós estamos reeditando esse livro. Quando eu comecei a fazer as tais palestras de rua, além das palestras técnicas, que é o engenheiro, né, treinando o pessoal da concessionária e tal, eu falava de vendas e o livro é muito próximo do vendedor, apesar de que todos nós somos vendedores, né? Eu falava dessa palestra, que é o ciclo de sucesso, e durante a palestra, claro, eu citava o que é importante para ter sucesso. E o pessoal que participava, chegava no final da palestra e me perguntava: João, não tem nada para você deixar aí escrito e tal? Eu falei: não tem, né? Não, mas por que você não escreve um livro? Bom, palestra você fazer, escrever livro é uma outra conversa. E como essas contingências da vida, lá perto de Bebedouro tem uma cidade chamada Colina. E para solucionar os meus problemas, eu comecei a plantar uva. Poxa, Tem a ver com versátil, né? Não sei se é versátil ou é procurando solução. Mas nós plantamos uva durante quase 9 anos. E nesse período eu conheci Augusto Cury. O Augusto Cury que a gente conhece hoje, todo escritor, era plantador de uva também, né? Médico, né? E médico, engenheiro, plantando uva. E aí fizemos muita amizade e o Cury falava para mim: João, eu sei dessa palestra, o pessoal comenta, e começou muita gente conhecer ali na região. Eu comecei a ganhar um dinheirinho com esse negócio da palestra. E Cury falou: por que você não escreve o livro, cara? Eu estou escrevendo o meu e ó. Eu falei: mas Cury, olha o teu livro. O cara já estava começando a fazer sucesso. Você tem que escrever um livro. E eu estava, nas entrelinhas, fazendo as anotações, né? O pessoal pedia. E aí eu cheguei muito próximo disso, né? Do livro pronto. Uma vez eu estava em Porto Alegre, sentado no aeroporto, para pegar o avião. Passou Augusto Cury. Ô, Cury, ô, João, e a gente tem uma amizade assim, de um almoçar na casa do outro, cuidar da uva lá. Intimidade, né? Intimidade. Ele falou para mim: escrever o livro? Eu falei: tô lá no fim, Corara lá, que você vai perder a amizade comigo, porque ou você escreve o livro, ou eu não vou prefaciar. Eu falei: ué, você não falou nada disso para mim? Aí foi quando ele falou: você termina o livro, eu já estava bem no finzinho, termina o livro que eu vou fazer o prefácio. E ele fez realmente. Para mim foi muito um privilégio, né? E o livro, eu pus o livro em 2007, o livro foi para a rua, vendeu bem, e tá aí o livro, nós estamos falando dele. João, você considera que esse livro é um livro de autoajuda? Então, às vezes a palavra autoajuda quer meio que como, você quer diminuir chamando de autoajuda. Eu acho que é uma autoajuda. Sabe o que eu acho que é, Omar? Porque as pessoas, na verdade, ouvem falar dessa história do sucesso e para muitas pessoas isso não passa de uma conversinha de livro, de alguém que fez livro. E eu, na verdade, acredito muito nisso, porque eu acredito muito nessa história do subconsciente. Eu sou bastante crente, né? Acredito que existe uma força, não apenas do subconsciente, mas exista Deus nisso aí, né? E eu acredito realmente que funciona, sai da autoajuda e entra muito forte no você conhecer o teu cérebro, que é uma máquina maravilhosa, né? E que a gente... Que é pouco usado. Eu até brinco: olha aqui, todo mundo nasceu, ganhou um cérebro guardado dentro de uma caixa, muito bem protegida, né? Porque é osso esse troço. Mas ninguém veio com manual, né? Não tem manual de instrução. Então eu tento, nesse livro aqui, dar algumas dicas de como utilizar essa maquininha maravilhosa que a gente tem. Você hoje faz palestra. Sim. Né? Que é o seu principal... Eu hoje aposentei também, né? Sim. Mas assim... O assunto hoje é palestrante. É. Se eu fosse falar assim, vou escrever embaixo, o que você é? Você vai dar palestrante. Mas você está pensando em escrever outro livro? Eu acho que vai vir uma sequência. Eu vou ser obrigado a fazer isso. De novo, tem gente cobrando. Mas aqui, você colocou o livro no papel e ensinou como fazer para atingir suas metas e seus objetivos no ciclo do sucesso. Agora, como é que eu faço para dar continuidade nisso, João? Porque eu chego em casa, os problemas tomam conta da minha vida e eu sei que a meta é importante, mas na verdade a gente sente o seguinte: mas eles têm razão. Quando vai para a vida começa a complicar, o cara esquece de meta, ele tem que pagar o boleto, e ele não acredita muito nessa história de que será que o meu cérebro pode me ajudar a pagar o meu boleto? A gente diz que sim, né? Bom, eu tenho experimentado isso pessoalmente na minha vida. Esse troço tem sido não só
para os outros, para mim também. Mas você acha, você pensa em complementar o seu livro ou você vai escrever outro livro? Eu penso inicialmente, qual que é o tema? Então, eu penso inicialmente em complementar fazendo como aplicar o ciclo no dia a dia e tal, e aí fazer um livro manual. Menos teórico, tipo um manual de instrução de uso mesmo, né, do ciclo. Tá. Você sente, assim, gratificado com esse tipo de trabalho que você faz hoje, em relação ao que a sua trajetória, em termos de sentir gratificado com o que você faz? Eu gosto muito de fazer isso aí, porque eu noto o seguinte, Omar, todas as vezes que eu estou dando um treinamento para Peugeot, eu estava lá apresentando os carros para Peugeot, ou para Mercedes, ou para Chevrolet, aí no meio do caminho eu começo a falar alguma coisa da importância do vendedor ter objetivos e ter metas pessoais. E eu noto claramente que o tema toma conta da sala. Eu tenho que ter uma cuidado que o treinamento para. Não dá para você falar desse assunto direito? Fala um pouco mais aí. Então eu noto que a gente falta esse tipo de cultura para as pessoas, e as pessoas gostam de ouvir desse assunto, porque, eu não sei se porque acreditam mais ou menos, ou veem nisso uma maneira de evoluir, né? De crescer pessoalmente, materialmente. E essa passa a ser até uma missão de vida, pegar a mensagem, não é vender livro, não é fazer só palestra, claro que é importante, mas levar essa mensagem para mais pessoas. E funcionou para mim, funciona para uma série de pessoas com as quais eu tive contato e falei disso aqui. Então, hoje virou meio que uma missão de pegar essa mensagem e fazer ela entrar na cabeça das pessoas, porque eu sei que eu vou ajudar. Isso é super importante, porque realmente o que a gente percebe é que às vezes as pessoas gostam de saber que tem um manual, né, assim, que pode melhorar a minha vida, só que as pessoas, principalmente aqui em termos de Brasil, né, de brasileiro, a gente tem pouca disciplina, né, em fazer isso, né? Então, você dá vamos dizer, o norte para as pessoas, buscar essa disciplina para conquistar isso é importante, porque só ler o livro e falar, pô, legal. O que acontece normalmente é isso. Lê o livro? Li. Você está aplicando? Não, eu vou, a semana que vem, sabe aquela história do vou emagrecer na semana que vem, né? E aí esse tipo de coisa, a gente sabe disso, que é a repetição da máquina. Vamos falar de novo um pouquinho da máquina, né? A máquina cerebral funciona, a mente funciona por repetição, né? A gente quer mudar um hábito, você tem que fazer isso várias vezes. Eu quero tomar água, eu preciso tomar água todos os dias. Aí você toma num dia, toma no outro. Né? Daqui uma semana, o cérebro começa a pensar, rapaz, você está perdendo tempo tomar essa água. E aí ele pega e encosta você, e aí lá foi embora o hábito. E o ciclo fala exatamente disso. Se você quer atingir qualquer objetivo da tua vida, você vai ter que repetir, até cansar, porque enquanto isso, o cérebro, quando fica lutando contra você, não para, isso aí não vai dar nada para você. Então, a gente tem que ter uma... Por isso que eu penso uma segunda etapa, ou por mentoria, acompanhamento, já fiz isso com algumas pessoas, mas não dei continuidade, e um outro livro que acompanhasse isso, falar, olha, aqui é uma cartilha para você aplicar na prática. Porque a pessoa ter hábito, como você falou, e ter disciplina, né, para manter fundamental, né? Fundamental, senão não vai conseguir esses objetivos. E você, na sua técnica, você divide isso em alguns tópicos mais importantes? Como é que você classifica isso? Os ciclos... 1 minuto para terminar. Ok, o ciclo é um ciclo mesmo, um processo, na verdade, que a gente colocou como se fosse um ciclo, né? E cada uma dessas setas que estão aqui são etapas de um processo. Então, para o sujeito conseguir atingir a meta, ele vai passar, isso que é interessante, não é que eu obrigo ele a passar. Nessa sequência. É uma sequência que a gente passa na vida, querendo ou não querendo, né? Não, mas eu não quero passar por um problema, você vai ter problema. Você não vai atingir nenhuma meta importante sem passar por um problema, vai sentir medo, vai ter que persistir, vai ter que ter fé, né? Vai se entusiasmar quando colocar, né? Então, todo mundo passa por isso. Isso é interessante desse ciclo. Na verdade, esse ciclo não fui eu que inventei. Então, ele, na verdade, é algo que a natureza tem, como o ciclo da lua, né? É isso aí. Natural. Muito obrigado, viu? Obrigado. Eu percebo que você tem um mérito muito grande, está tentando mudar a cabeça, né, das pessoas. E eu acho que você precisa ter um estímulo aqui, eu quero deixar um estímulo aqui para você continuar escrevendo. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado.